Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Tiago. Preparei essa aula para que você consiga acompanhar da maneira que nós fazíamos na sala de aula. Então vamos lá. Pegue seu livrinho didático de história do sétimo ano. É esse que vai aparecer aí, ó. Isso. Abre na página 72 e 73. Capítulo 4, Renascimento e Humanismo. Vamos abordar neste capítulo esses dois movimentos que surgiram na Europa entre o século XIV e XVI e foi o marco da passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Observem a página 72 e 73 e notem duas imagens. Ambas representam a cidade de Veneza, na Itália, um dos importantes centros renascentistas. Agora vou deixar vocês com nossa primeira atividade, que é responder as questões da página 73, letra A, letra B e letra C. Passemos agora para a página 74 e 75. Lupa na página 74. A Itália renascentista. A Europa, durante o século XI e XIII, passava por um grande desenvolvimento econômico devido ao aumento da produção agrícola, fruto do avanço tecnológico que ocorreu na Idade Média, que a gente estudou como a rotação trienal, o arado de ferro, o uso do cavalo que antes era utilizado o boi e o uso dos moinhos. Esse desenvolvimento foi contido pela crise do século XIV. Crise esta provocada pela Guerra dos 100 Anos e a Peste Negra. Porém, em algumas regiões da Itália, como a norte e o centro, pelo fato de terem um comércio mais desenvolvido, sofreram menos o impacto dessa crise e proporcionaram o enriquecimento do comércio, dos banqueiros, bem como a atividade manufatureira. O mecenato. As grandes cidades italianas, como Gênova, Veneza e Florença, eram cidades-estados, ou seja, possuíam independência. Logo, todo esse desenvolvimento que nós vamos estudar, que será proporcionado pelo Renascimento, ele se dá mais pela presença do mercante, do mercador, do que pela participação da nobreza. As famílias mais ricas lutavam pelo poder político das cidades, causando uma rivalidade que se estendia a outro tipo de disputa que não a política, mas a ostentação da riqueza. Uma das maneiras de exibir sua riqueza era se tornar um mecenas, ou seja, um benfeitor da arte e da cultura. Então, pessoal, tudo bem até aqui? Ok. Então, cabe agora fazer uma pontuação referente aos mecenas. É o seguinte, os mecenas eram aqueles novos ricos provenientes da atividade comercial que se exercia onde? Na Itália. Eles não têm nada a ver com a nobreza, ok? À sua esquerda você vê aí Cosme de Médici, um dos principais mecenas italianos do período do Renascimento. Pintura feita na oficina de Bronzino, em Florença, no século XVI. Passando agora para a página 75. O que é Renascimento? O termo Renascimento quer dizer nascer de novo. Este movimento buscou rever as concepções de mundo que vigoravam até o momento. Os artistas buscavam resgatar a cultura da antiguidade clássica, ou seja, a cultura greco-romana. Só uma curiosidade. O historiador daquela época, Giorgio Vasari, tendo ciência de tudo o que se passava naquele momento, entendeu que aquilo que eles viviam era o renascimento da cultura greco-romana lá da antiguidade clássica. Vale ressaltar mais uma coisinha,
é que todo o conteúdo produzido por esses artistas, eles não estavam acessíveis à população, ao povo, mas sim apenas a uma parte da elite. Períodos do Renascimento italiano. Trecento, século XIV. Foi o primeiro período do Renascimento, mais precisamente o período de transição entre os valores medievais e o renascentista. Neste período, cabe destacar a presença do artista Giotto na pintura e na poesia Francesco Petrarca. Quattrocento, século XV. Neste período, a Itália passava por um momento de prosperidade e se refletiu no Renascimento, com a arquitetura de Brunelleschi e a escultura de Donatello e na pintura Sandro Botticelli. Cinquecento, século XVI. Época de crise econômica em várias regiões da Itália, causada principalmente pelas disputas políticas entre as cidades e estados, mas, no entanto, foi nesse período em que o Renascimento italiano chegou ao seu ápice, chamado também de Idade do Ouro. Cabe destacar os artistas desse período: Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael. Vamos agora para a página 76. O humanismo. Os humanistas foram pensadores que fizeram uma profunda reforma educacional naquela época. O que na Idade Média se estudava nas universidades era direcionado para a teologia, o direito e a medicina. Nesse período, os humanistas propõem um novo ângulo no ensino da filosofia, da história, da matemática e poesia. Sempre tomando como referência a cultura greco-romana, os humanistas estudavam muito o latim e o grego, para que eles pudessem entender as ideias contidas nos livros escritos no período da Antiguidade Clássica. A valorização do ser humano. No período medieval, o pensamento tinha um cunho mais religioso e se entendia que, pelo fato do homem ser pecador, dotado de imperfeições, Deus é que deveria ser o centro do universo. Então, a base dos estudos deveria ser a luz da teologia, do divino. Assim, o pensamento medieval era chamado de pensamento teocêntrico. Teo, Deus, cêntrico, no centro. Os humanistas, por sua vez, ao observar as atitudes dos renascentistas, notaram que o homem é dotado de capacidade criativa. Assim, o homem passou a ser considerado o mais importante referencial, não só nas questões humanas, mas também nas universais. Logo, o homem passou a ser visto com o potencial de transformar a sua realidade. Então, é assim que se cria o pensamento antropocêntrico, ou seja, antropo, homem, cêntrico, centro. Agora, respondam a atividade abaixo, letra A e letra B, e essa atividade que vou deixar no quadro. Bons estudos e até a próxima aula.